mais um vídeo pra vocês aí. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Eu me chamo Paulo César, tenho 21 anos e gravo esses conteúdos aqui um pouco reflexivos. Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Paulo César, tenho 21 anos e estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês sobre assuntos um pouco terapêuticos, reflexivos, filosóficos e reais também. Bom, eu espero que o áudio desse vídeo seja bom, tá? Tô com a camisa aqui da Nike, mas não é original da Nike. Enfim. Bom, como você tá vendo no título, o assunto é bem simples, né? Conversa de jovem para jovem. E sempre eu vou trazer coisas que eu aprendo enquanto eu vou vivendo. Não é nada em que eu apenas pensei. Óbvio que eu vou trazer pensamentos, vou trazer coisas que eu raciocino, né? Que eu reflito escrevendo. Mas eu vou também trazer essa base aí de coisas que eu vivo e coisas que eu penso, certo? Então, vamos embora, introdução dada, vamos para o vídeo. Estou aqui com meu caderno aqui de anotações. Anotei algumas coisas aqui das quais eu vou falar nesse vídeo. E o sol tá na minha cara aqui, mas tudo bem. Graças a Deus que ele tá na minha cara aqui, o sol. Para ficar um ambiente melhor para vocês, uma iluminação melhor. E eu acredito que o áudio está bom. Então vamos iniciar logo esse negócio. Eu estava assistindo um podcast, tá? E eu sempre gosto de assistir um podcast com um caderno e uma caneta. Só que dessa vez veio uma frase muito interessante na minha mente. Eu estava circulando por aí e chegou aqui. A frase é a seguinte. Deixa eu só revisar aqui novamente a frase. Eu que escrevi, mas eu acabo esquecendo a frase, né? Ô, que coisa maluca. Todo mundo tem um probleminha, né? Um contra. Às vezes é necessário se colocar como aluno em algumas situações. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas e eu retrato muito isso daqui no canal, em tudo que eu falo e com as pessoas. Porque eu sempre, automaticamente, sempre pensei nessa parada de se colocar como aluno. Aprender mais, né? Aprender mais e ensinar de menos. Eu não falo ensinar de menos, é ensinar poucas coisas. Mas é que na maior parte do tempo, é bom você se colocar mais como aluno, você aprender mais. Quando você vê um professor que ele é muito bom, significa que ele abriu a mente dele, ele deixou o ego dele de lado e começou a aprender com os próprios alunos. Ah, mas o cara é doutorado, mestrado, não sei o quê. O que que ele vai aprender com os alunos na sala de aula? Muita coisa. Eu gosto de dizer que todo mundo tem sempre algo a ensinar, independente da idade. Todo mundo sempre tem alguma coisa para ensinar. Até a vaca concordou agora. Também existe um paradoxo da frase das coisas que toda experiência individual e toda experiência, ou melhor dizendo, nenhuma experiência individual. Existe um paradoxo nisso, né? Por que existe um paradoxo? Porque tem situações que realmente não são experiências individuais, todo mundo já passou por isso. E tem situações que é realmente individual. Eu posso abrir outro ponto. Se você olhar em em outra perspectiva, em outro ponto de vista, você vai perceber que realmente existem situações que são totalmente individuais, porque você sente a intensidade. Ah, pode ter uma pessoa que passou pela mesma coisa que você passou, mas a, a intensidade que ela sentiu aquilo, que ela viveu, que ela presenciou e as coisas que ela pensou, foi diferente da sua. A mesma coisa, mas ela reagiu de forma diferente, pensou de forma diferente e fez outra coisa, reagiu de outra forma depois que aquilo aconteceu. Então, sim, existe esse paradoxo. Toda experiência é individual e nenhuma experiência é individual. Mas o assunto do vídeo não é isso. É sobre que existem algumas situações que você precisa e deve se colocar como aluno
a gente deixa de aprender muita coisa, porque a gente já acha que sabe de tudo. Ah, mas eu tenho 18 anos e já sofri muito, já vivi muita coisa e ninguém pode me dar sermão. Não é assim. E também existe aquela frase, só eu sei pelo que eu passei. Obviamente, só você sabe pelo que você passou. E se você não contar, se você não consegue contar, se você não se abrir para contar o que aconteceu com você, você vai ficar só com aquele pensamento de que só eu sei o que eu passei. Mas se você começar a falar para as outras pessoas, e não tô falando todo mundo, e não tô generalizando falar isso em qualquer conversa, em qualquer situação. Mas quando você percebe e consegue falar o que você passou, aquela pessoa vai ter uma outra percepção que talvez você não tenha. E essa percepção da pessoa pode te ajudar a você se desprender mais esse vitimismo de achar que não, ninguém sabe pelo que eu passei, eu sofri muito, aconteceu muita coisa ruim comigo e não sei o que, papapá, sabe? É quase que você pegar o seu ego e colocar ele dentro de uma caixa e deixar lá fechado por um tempo. E quem sabe nunca mais usar, mas obviamente que o ego ele é importante. Mas você deixar ele numa caixinha naquele momento, deixa ele guardado, deixa ele de lado e começa a abrir mais a tua mente, a tua visão sobre ti, sobre você mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. Porque quando a gente fica muito tempo só ali preso no que a gente acha que sabe e no que a gente viveu, automaticamente tudo que vier de fora não vai ser mais interessante. Porque você acha que só que você pensa, só que você vê interessante. Tá aí a importância de você sair para conhecer o mundo, para conhecer novas pessoas. Você pode conhecer uma pessoa que tem o mesmo ponto de vista que você, mas ela passou por coisas diferentes e não as mesmas coisas. E tem gente que pensa, só quem passou pelo que eu passei sabe o que eu tô sentindo. Mas isso também é um paradoxo, porque a pessoa pode ter vivido uma coisa totalmente ao contrário e sentir a mesma coisa que você está sentindo. Existem pessoas que você nunca vai conseguir entrar na mente dela para fazer ela entender isso. E talvez você seja essa pessoa e você esteja me julgando, você esteja falando que eu estou pensando e até falando mesmo verbalmente que eu estou falando besteira, que eu sou jovem demais para dar uma explicação dessa, de que o que eu estou falando é balela, é besteira, é pura, é pura masturbação mental. Mas não. Eu também, como você, vivi muita coisa, sofri muitas coisas também. A diferença é que o que acontece comigo, eu sempre tento, por mais doloroso que seja, eu sempre tento pegar aquela coisa que aconteceu e transformar em alguma coisa que possa me ajudar. Não exatamente só pegar aquele sofrimento e só sofrer, mas pegar aquilo que aconteceu e usar de alguma forma. Não é simplesmente pum e jogar para fora, somente deixar ir embora. Mas aí, enquanto aquilo está acontecendo, depois que aquilo acontece, você não guarda, mas você pega aquilo, analisa aquela situação, guarda aquilo dali e reflete sobre o que aconteceu. Eu tô com o olho assim por causa do sol. Então, é isso aí. Espero que de alguma forma isso tenha feito você refletir, pensar um pouco mais sobre a vida e não só pensar. E agora eu vou lançar uma frase bem interessante aqui. Não é sobre pensar muito, é sobre pensar com objetividade. Não é só ficar pensando em várias possibilidades. Não, é sobre você pegar aquilo que você precisa resolver e pensar com o objetivo de resolver. E não pensar, nossa, vai ser difícil porque isso vai acontecer, não sei o que, papai, não sei o que. Não. Pega aquilo. E como eu resolvo isso? Assim, assim, quais são as possibilidades? Assim, assim, assado. Você pega e resolve. Então é isso aí. Novamente. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já sabe. Você curte o vídeo, compartilha com algum amigo, um grupo da família, onde você quiser compartilhar. E comenta o que você achou. Se você concorda ou não comigo com esse ponto de vista. Um abraço do Paulinho e fica atento aos próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Valeu!